Cláudia, eu queria ouvir acho que tem um ponto ali que interessante da Jennifer, falando da implementação do Chile, que eles tiveram uma coisa mais vagarosa, 5 anos, né, de período para implementar. Em âmbito nacional, não parece muito não se vislumbra muito esse ritmo aqui no Brasil, mas como a gente tem vários gestores municipais aqui, você acha que pode ser uma estratégia interessante, pode funcionar no Brasil, tentar uma implementação mais pausada do que uma implementação rápida de uma vez só? Bom, o exemplo do Chile ele é interessante porque ele não começou na educação. Ele começou com Chile Cresce Contigo, que era da área de saúde. Isso, antes da base. Isso. Então, ao se pensar, isso cria uma consciência na sociedade, especialmente porque o Chile Cresce Contigo começou muito bem e teve campanhas de comunicação que caminharam com ele. Então, quando a educação trabalha também no processo, já se constrói em cima de políticas públicas interessantes. E, mesmo assim, eles quiseram fazer um processo sereno de sequenciamento na implementação da política pública. O Brasil também vai ter que viver isso, em algum sentido. Ele vai ter que viver porque a base aprovada em dezembro, ela vai ter que ser traduzida em currículos para estados e municípios. Se inspirarem no modelo que o Ceará adotou, eu acho que o Ceará foi fantástico em, antes mesmo da base, ter um currículo estadual, elaborado, como eu disse há pouco, com apoio dos municípios e pensando nos municípios, quem sabe, logo em seguida, os estados vão começar, por regime de colaboração, pensar em currículos estaduais para a parte de educação infantil, e depois isso vai descer para os municípios para ter seus currículos. Isso não vai levar só meses, isso vai levar, acredito eu, que pelo menos 1 ano e meio ou 2 anos. O MEC anunciou, o Ministério da Educação, uma base nacional docente, que também eu acho uma ideia boa. No momento de você criar uma base nacional comum curricular, é o momento por excelência de se pensar se é assim que a gente quer formar professores no Brasil. Como é que nós formamos professores ainda, infelizmente, predominantemente? Com uma ênfase exagerada nos pilares da educação, filosofia da educação, sociologia da educação, história da educação, e muito pouca reflexão sobre a praxis do professor. O que faz um professor em sala de aula? Ainda mais com crianças pequenas, que é uma experiência muito nova para o Brasil. O jardim de infância, nós tínhamos experiência histórica, mas não trabalhar com os mais pequenos. O que é um professor numa sala de creche, com crianças de 1 ano? O que faz um professor? Então, eu acho que esse não vai ser da noite para o dia que a base vai ser implementada. Eu acho que alguns estados ou alguns municípios vão sair à frente, mas nós vamos levar um tempo para construir isso. E é importante lembrar que a nossa base também se construiu a partir de uma discussão razoavelmente ampla, porque ela não começou agora, nessa atual administração. Foram mais de 5 ministros envolvidos no processo de elaboração da base, foram sem número, milhões de contribuições que foram enviadas para o processo, 3 versões da base. Então, também, como em boa parte dos países, houve uma consulta ampla. Mesmo com a consulta ampla, o grosso da consulta vai começar agora, na elaboração dos currículos, porque a base são diretrizes, digamos assim. Agora, na hora de fazer os currículos, é que a coisa vai ficar mais clara. Jennifer, algum sistema conseguiu implementar de forma rápida e exitosa sua nova base para o ensino infantil?
Los tiempos de implementación eran muy Eram muito variados nos casos em que estivemos investigando, pesquisando, porque também não é tão claro delimitar quando começa a implementação e quando termina. Eu digo, 5 anos é o processo total em Chile, pelo menos até quando começa a se pensar e essa base já foi deixada de implementar e querem começar outra, não é? E querem fazer uma revisão. Mas eu acho que tem uma grande diferença entre esses países que têm grandes disparidades territoriais e diferenças regionais, porque é lá que tem um processo de recontextualização nos territórios que você não pode pular por cima e implica mais tempo isso. E em países grandes e diversos, como a Argentina, como o Brasil, como Chile, é mais pequeno, mas também tem essa questão do norte, o sul, o centro, bem demarcados, as paridades nesse sentido, as comunidades longe dos grandes centros da metrópolis, com esse processo de instrumentação e necessariamente implementar mais tempo e mais recursos, certo? Diversas perguntas, tem uma muito boa aqui da Beatriz. Do ponto de vista dos municípios, quais são os maiores desafios para a implementação da base? E quais estratégias seriam mais eficazes para essa implementação? Para a Cláudia e para a Jennifer, talvez pensando em alguns governos locais, né? Quais foram os principais desafios? Bom, Beatriz, nós temos uma diversidade de municípios. E municípios muito pequenininhos e municípios grandes. Existem municípios, por exemplo, que medido em escolas, não necessariamente em creches, muitos municípios têm só uma escola ou 2 escolas. Então, se eu fizer uma proxy disso para creches, talvez 3 creches, eventualmente 3 classes de pré-escola. Então, esses municípios, por conta, apesar da aparente facilidade, eles têm uma equipe de secretaria de educação muito diminuta. Normalmente, a Secretaria de Educação já está junto com outras e não chega a ser uma secretaria. Eu acho que, volto a defender a tese dos estados tendo um papel de protagonismo e de articulação nisso, mas os desafios vão ser o fato de que a área rural dos municípios um pouco maiores é uma área dispersa. Ao ser dispersa, você não se coloca criança muito pequena para ser transportada por horas para chegar até uma creche, para falar da questão específica de creche, porque nós estamos falando da base, ela se aplica majoritariamente para creches e pré-escolas. O desafio da diversidade em áreas em que há populações indígenas, e aí entra também a diversidade linguística, o desafio de construção de prédios de creche, e, aliás, deixa eu me deter um pouquinho nesse desafio, porque ele é grande e complexo. Você tem que construir prédios de creche perto de onde as pessoas vivem. Diferentemente, por exemplo, de ensino médio, em que um jovem pega um ônibus e vai para um município vizinho, a creche tem que estar onde moram as pessoas. Por outro lado, não dá para fazer uma creche para 800 bebês. Como escolas para idades mais velhas, você pode fazer para muitas crianças. Então, uma creche pode ter, com qualidade, 150, 200 crianças pequenas e bebês, mas que isso fica inadequado. E terceiro, porque, dado o momento que a gente vive, quanto mais creche se construir, mais fila de espera vai ter na creche. Porque há uma demanda represada. A mulher está entrando no mercado de trabalho, há uma demanda represada. Então, se eu construo uma creche, uma série de famílias que não demandariam creche, passam a demandar creche. Por isso que em metrópoles, vários prefeitos têm a sensação que estão enxugando gelo. Constrói a creche, aumenta a fila de espera. Então, fala assim, não, você prometeu zerar a fila de espera e só faz crescer a fila de espera de creche. E aí vem uma saída interessante. Se a gente não consegue atender toda a população que demanda creche, por que não priorizar o cadastro do Bolsa Família? Isso eu já falei na minha apresentação.
Se mesmo assim eu não consigo atender toda a população, política pública quer dizer sequenciamento. Por que eu não priorizo as crianças de 2 anos em diante? Por quê? É mais bonitinho inaugurar creche com bercinhos e coisas assim para os bebezinhos. Mas a mãe que tem mais problema com criança pequena é a partir dos 2 anos. Se eu não consigo atender toda a população, não adianta colocar uma criança de 14 dias em creche, como eu encontrei no Rio de Janeiro, prejudicando a formação de vínculo com a mãe, a amamentação e uma série de outros problemas, e não atender os de 2 anos. Então, há que se priorizar faixas etárias até que se possa atender de uma forma organizada a todos os que demandam. E há que haver coragem de dizer os critérios são esses. Enquanto não atendermos todas as crianças do cadastro Bolsa Família de 2 anos e mais, de 2 anos para frente, nós não vamos abrir turmas para ou não vamos abrir novas turmas para 1 ano, ou novas turmas para 6 meses em diante. Receber criança em creche pública com menos de 6 meses, eu acho desaconselhável. Desaconselhável por múltiplos motivos, e depois talvez a gente tenha possibilidade em outras perguntas de comentar isso melhor. Um comentário? Sobre desafios dos governos locais para... Sí, a ver, una cuestión que conversábamos esta E mañana. conversamos essa manhã, quando estávamos aqui tomando um café. Tinha a ver também com a questão das capacidades técnicas que em diferentes governos locais existem, em países como o Brasil e na Argentina. Também, na verdade, tem diferentes capacidades técnicas e em alguns ministérios municipais é muito complexo criar um processo de implementação em uma base curricular, e isso requer algum tipo de acompanhamento por causa das instâncias nacionais de governo, porque senão estamos permitindo que as disparidades territoriais e regionais se traduzam para um processo de implementação de diferentes qualidades nas diferentes regiões. Tem uma pergunta da Prefeitura União dos Palmares, toca num ponto bem interessante aqui sobre como garantir que a implementação da base, a construção de um currículo, consiga atender a cultura local e, ao mesmo tempo, atender as exigências ali de uma base nacional. Eu vou voltar ao exemplo das creches que eu vi na Colômbia, porque eu achei que elas trabalhavam muito bem o respeito à cultura local e o acesso a uma cultura mais ampla. Mais ampla não quer dizer de melhor qualidade, quer dizer simplesmente que abarque mais componentes culturais. Eu acho que as duas são importantes. É importante lembrar que essa criança pequena está vindo de algum tipo de inserção numa cultura. Essa cultura pode ser a cultura da favela onde ela está inserida, que é uma cultura, né? Ou pode ser uma cultura de uma determinada etnia, pode ser uma cultura de uma região geográfica. Essa criança, ela é ávida para aprender. A criança pequena, se tem uma idade por excelência para aprendizagem, é a criança pequena. A criança pequena é uma pesquisadora nata, ela quer investigar tudo. E ela vai se apropriar da sua própria cultura e da cultura dos outros. Como que a gente pode fazer na tradução do currículo para que isso seja respeitado? Em primeiro lugar, trabalhando o eu e o outro direito. Eu sou um ser que faz parte de uma cultura. Esse é um outro ser que faz parte de outra cultura. Que bom que nós temos os dois, né? Na própria turma, quando se trabalha uma técnica que se chama de assembleia entre as crianças, em que cada criança pode se colocar do que brincou no fim de semana, ele está se apropriando da sua cultura e do outro. Isso deve estar dentro do currículo. Quando a professora mostra como vivem crianças em diferentes partes do país, com imagens ela também está mostrando diferentes culturas.
diferentes brincadeiras, né, que as crianças têm em diferentes partes do Brasil. A base é rica nisso, viu? Não vai ser difícil traduzir para a cultura local. E talvez seja uma boa ideia, no município, na hora de elaborar o currículo, conversar com os mais velhos da cidade sobre como é que eles brincavam, registrar isso, ou trazer os mais velhos para contar para as crianças como eles brincavam, para se apropriar da história do município pela brincadeira, ou documentar e apresentar em cartazes para as crianças os folguedos de outrora, que isso também integra a cultura do município. Sí, por ahí reforzar lo que comentaba Claudia, el juego es A brincadeira é um grande espaço, uma grande ferramenta para fazer articulação com a cultura local. Tem projetos muito interessantes de montagem de brincadeiras tradicionais das comunidades que permitem ancorar de certo jeito ou ligar o currículo à cultura local. E eu acho que lá, além dos anciões, as mais velhas da comunidade, acho que também é fundamental ter em mente as famílias. São, às vezes, os grandes esquecidos na nossa base curricular, mas acho que se pensarmos que a criação, o ensino, o cuidado são responsabilidade compartilhada, é algo que devemos poder compartilhar e ter consciência com as famílias e as crianças com as quais trabalhamos. Agora eu queria perguntar sobre recursos. Queria perguntar né? sobre. A gente está falando de implementação. Se vislumbra aí alguns anos de cinto apertado, só para ser bem polido, né? Como vocês veem a possibilidade de implementar uma base nacional, novos currículos, com recursos tão escassos? Não só escassos, como nós colocamos um teto no quanto por 20 anos, enquanto que eles podem crescer. Lamentável isso, lamentável. Há países que, em momentos de crise fiscal e crise econômica, vou dar o exemplo do Japão no pós-guerra, investiram mais em educação, porque acharam que tinham que formar uma nova geração. Nós erramos em estabelecer um teto. Eu não queria fazer nenhuma manifestação política, mas eu não resisto a fazer quando você me pergunta uma coisa. Bom, mas cintos apertados, o que é possível fazer? Eu sempre digo que a gente trabalha nas condições dadas, fazendo o melhor que pode ser feito em cada contexto, né? Então, marinheiro não se queixa do mar, a gente vai navegar em tempos complicados durante um certo tempo. Eu sou otimista em relação ao Brasil, eu acho que a gente vai melhorar. Mas é importante lembrar que os recursos não precisam ser recursos caros. Várias creches no Rio de Janeiro convocavam os pais para fazer brinquedos com material reciclável. Então, pais, inclusive pais voluntários, que se voluntariavam de ir ajudar a preparar os brinquedos. Quando fui à Colômbia, eu vou falar da Colômbia até o fim da vida, porque eu fiquei muito bem Vai ter estátua só na Colômbia e no Ceará, né? Merecido. Que eles chamavam, os pais faziam parte da opção pela creche, participar no preparo de brinquedos. E crianças pequenas precisam de brinquedos muito simples, que estão disponíveis. São panelas, são bolas, são coisas que a gente tem no dia a dia, pedaços de macarrão, daquele macarrão cru, uma série de coisas que podem ser materiais preparados para os brinquedos das crianças. E como disse o Daniel Becker na primeira parte, nada como o contato com a natureza, né? A natureza oferece brinquedos de graça, interessantes, não sei por quanto tempo, mas espero que por muito tempo ainda. O que vai ficar difícil nesses tempos de cintos apertados, vamos ser honestos, é o recurso mais importante para a educação, que é professor. Porque professor precisa ter uma carreira atraente para que a gente atraia cada vez mais talentos para a profissão. E isso é um investimento que vale a pena, por isso que eu fico triste. Com relação a recursos, não é complicado. Com relação a obras de creche, se torna um pouco mais complicado, mas o recurso mais importante, que é professor, nós precisamos de muito mais. Não adianta inaugurar creche se não tiver quem trabalhe com as crianças.
Jennifer, algum país fez o milagre da multiplicação? Conseguiu com muito pouquinho? No, Não, enquanto a Cláudia falava, talvez o que eu acho que me ocorreu e poderia complementar tinha a ver com a importância de uma língua clara, uma linguagem clara. É verdade, a questão da carreira profissional dos educadores nós não podemos evitar e eu acho que são chave. Mas, entretanto, é verdade também que ideias claras, intenções claras, é uma linguagem clara que possa ser compreendida por aqueles que vão utilizar essa base como um instrumento, vão poupar muito espaço. Posso contribuir? Foi isso que eu estava criticando em relação a alguns documentos que a gente faz em educação infantil que ninguém consegue entender. Por que não falar em linguagem clara? Por que não se inspirar no que aconteceu no Ceará, que conseguiu fazer um currículo que a gente lê e entende o que está proposto lá? Nós não precisamos ter medo da universidade, nós temos que ser aliados das universidades. E a universidade tem que começar a falar em linguagem que todos entendam, e não só os iniciados. A gente tem também perguntas sobre avaliação no ensino infantil. Tem uma pessoa pedindo para a Cláudia saber mais dos desafios que você teve como secretária para implementar e para, enfim, efetivar a avaliação. E queria saber da Jennifer como é que funciona a avaliação em algum país que você acha interessante destacar. Bom, eu acho que qualquer política pública, qualquer currículo, qualquer trabalho que a gente faça com dinheiro público, ainda mais para garantir direitos, tem que ser avaliado. Ele não tem que ser avaliado para punir pessoas, ele tem que ser avaliado para entender onde é que nós estamos falhando, que podemos redirecionar os esforços, como é que nós podemos fazer melhor. Como é que se avalia crianças mais velhas, em outras fases de escolaridade? Você verifica se eles estão aprendendo. Se eles não estão aprendendo, isso significa que eu estou me auto-enganando, né? Às vezes eu saio, né? Existe muita poesia, entre aspas, associada à educação. As crianças saíram muito felizes, mas, afinal de contas, se elas não aprenderem, além de estarem felizes, elas estarão felizes só agora, elas não estão construindo a sua independência como pensadores autônomos, como cidadãos críticos e como partícipes numa sociedade. Com criança pequena, isso é mais complexo. Por outro lado, isso não quer dizer que eu vou avaliar só se a creche tem ambientes adequados, como se o elemento humano na creche não fosse um fator importante. E também não adianta avaliar só os insumos. Quantos professores têm mestrado e doutorado naquela creche? Eles podem ter mestrado, doutorado e não interagirem com as crianças. Às vezes tem pessoas muito simples que interagem com qualidade com crianças que não têm nem graduação. Então, é importante avaliar se essas crianças estão se desenvolvendo bem. E elas estarem se desenvolvendo bem demanda alguma técnica. Isso não quer dizer botar essas crianças para fazer provinha. É um adulto que observa e avalia, a partir de determinados protocolos, se essa criança está se desenvolvendo de forma adequada naquilo que eu falei, que é adquirir habilidades, né, determinadas competências cognitivas, linguísticas, socioemocionais, se ela está se desenvolvendo. Nós procurávamos algo desse tipo, mas não achávamos. Havia um documento do MEC que era de autoavaliação das creches. Interessante a autoavaliação das creches, porque faz os profissionais pensarem, mas isso também não é suficiente. Quando o IPEA nos procurou para testar uma metodologia de avaliação de educação infantil. Nós aplicamos o instrumento, né, com toda a orientação que a equipe, na época era do Ricardo Paes de Barros e outros especialistas, nos recomendaram. Funcionou muito bem, houve devolutivas de onde a gente deveria trabalhar melhor, creche a creche, olha, aqui se vocês desenvolverem atividades dessa natureza, conseguem avançar mais, foi fantástico.
aplicamos uma segunda vez o instrumento no ano seguinte, e que mostrou evolução importante. Na terceira aplicação, por algum mecanismo, alguns acadêmicos da área de educação descobriram e espalharam que nós estávamos aplicando provas a crianças pequenas. Nós convidamos essas pessoas a virem visitar e ver como é que era aplicado o instrumento, não vieram. E ficou uma coisa, uma guerra da academia contra, porque nós estaríamos fazendo provas contra crianças pequenas. Os diretores de creche adoravam o instrumento, porque davam um retorno e evidenciou o efeito positivo que as creches tinham, creches e pré-escolas tinham. Parecia guerra contra a ciência, sabe, essa coisa de não pode... Chegou um momento que a coisa ficou tão feia que, a despeito de todos os avanços que nós tivemos em educação infantil, nós decidimos parar de aplicar e tentar ver se dá para outra secretaria, como a Casa Civil, aplicar para não ser uma coisa da educação. E foi um erro. Eu hoje, se voltasse, eu teria continuado aplicando esse instrumento, porque eu acho que nos trouxe dados riquíssimos. Foi muito bom para os professores de educação infantil, foi muito bom para os diretores das creches, para reorganizar. Não era associado a nenhum bônus, não tinha nada de... Mas houve uma crítica, eu devo admitir que houve uma crítica importante de alguns setores da educação infantil. Acho que era uma crítica de quem não viu de perto o instrumento, ou poderiam ter críticas, talvez esse item não se aplique bem, talvez esse tipo de crítica é muito bem-vinda, mas o IPEA interrompeu o trabalho conosco, foi uma pena. Uma questão duas questões para mencionar sobre a pesquisa que foi feita. Por um lado, a importância de ter diferentes focos de avaliação. Quando você implementa uma base, tem países que focam na avaliação, instituições, outros profissionais e outros com as crianças. Essas são 3 vias complementares que nos oferecem informação sobre esse processo de implementação, e acho que não pode se estar em uma das 3, se realmente queremos avaliar esse processo. E o segundo ponto é que, no caso da avaliação, especialmente orientada às crianças e aos profissionais, os instrumentos que elaboremos ali devem se desprender de aquilo que estamos propondo na prática de criação, ensino e cuidado da nossa base. Ou seja, nós sabemos que o desenvolvimento extracionado, direcionado para nossas práticas nesse sentido, uma verdadeira avaliação disso supõe orientar e criar isso exatamente para medir aquilo que efetivamente estamos propondo fazer. Eu acho que essa articulação é bastante complexa, mas é importante pensar no momento de projetar essa avaliação. Eu acho que Ontário é um bom caso para dar uma olhada. Bom? Acho que foi uma boa causa, mas então é isso. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Jennifer. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.